queridos e queridas, tudo bem com vocês? Me chamo Ana Cássia Mausvink, sou pastora na Paróquia Evangélica de Getúlio Vargas, uma das paróquias da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. E hoje quero refletir juntamente com vocês a partir do texto de Mateus, capítulo 13, versículos 31 até o 33, onde Mateus nos diz o seguinte: Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como o fermento que uma mulher pega e mistura em 3 medidas de farinha até que ele se espalhe por toda a massa. Amados e amadas, uma das características na pregação de Jesus era a sua forma criativa de usar figuras, de usar imagens, de usar experiências do povo da sua época para falar a respeito do reino de Deus, do reino dos céus, para ensinar a essas pessoas o Evangelho. As parábolas eram usadas por Jesus para fazer com que o povo pudesse entender e também refletir a respeito do significado dos ensinamentos de Jesus para a vida dessas pessoas. O nosso texto de hoje traz 2 comparações que Jesus usou para falar a respeito do reino dos céus. Num primeiro momento, Jesus traz uma comparação dizendo que o reino do céu é como uma semente de mostarda. Depois, Jesus compara o reino do céu ao fermento. Todos e todas nós, de uma forma ou de outra, nós já nos deparamos com algum tipo de semente. E também sabemos que existe uma certa sequência de acontecimentos para que essa semente se torne uma planta e possa dar frutos. Para que a semente cresça, ela primeiro precisa morrer na terra. Mas antes disso, ela precisa ter sido plantada, cuidada, regada, cultivada, adubada. E isso requer cuidado, requer dedicação, requer tempo e também paciência. Para que ela se torne uma árvore, ao ponto de os pássaros fazerem ninhos nos seus galhos, como o texto nos diz, existem inúmeras etapas para serem vencidas e para serem seguidas. Jesus, nesse texto, ele fala da semente de mostarda, que era a menor de todas as sementes utilizadas na Palestina. Mesmo sendo de um tamanho muito pequenino, ela germinava e se tornava uma planta que podia atingir a altura de 2,5 metros a 3 metros de altura. O texto nos traz também a comparação de Jesus com o fermento. Qual é o papel do fermento? O fermento faz a massa crescer. Mas para que isso aconteça, o fermento tem que se misturar, tem que se espalhar por toda a massa. E é necessário que também nós saibamos esperar o tempo certo para o crescimento dessa massa. A intenção de Jesus, amados e amadas, ao contar essas parábolas, é de que nós confiemos em Deus. A semente é de Deus. O crescimento vem de Deus. E sem Ele,
nós nada podemos, nós nada somos, nós nada fazemos. Nossas iniciativas como igreja muitas vezes são como pequenas sementes que nós lançamos ao solo. Mas como a nossa natureza humana é imediatista, nós lançamos as sementes ao solo e nós queremos que elas logo comecem a produzir. E se isso demora um pouco a acontecer, nós já começamos a reclamar, nós já pensamos até em desistir destas sementes. E nós não nos lembramos de que essas sementes, elas precisam de cuidado. Elas precisam de adubo, elas precisam de água, elas precisam de atenção e de paciência para que possam dar seus frutos. Nós nos esquecemos de que para que estas sementes possam dar frutos, para que os frutos possam ser colhidos, toda a comunidade precisa ajudar a cuidar, a regar, a adubar. Mas é necessário que a gente também entenda que o crescimento não depende apenas do esforço da semente, mas vem da natureza dela, vem das bênçãos do Criador. É Deus quem dá o crescimento à sua igreja. Não somos nós que promovemos o crescimento. Deus é quem promove esse crescimento. Nós somos chamados e chamadas a lançar sementes, sim, a cuidar destas sementes, a ser o fermento que se espalha, que contagia. Assim como o fermento que se espalha na massa, somos chamados e chamadas a espalhar sinais de justiça, sementes de amor, de verdade, de maneira humilde, mas com força transformadora. Que nós possamos, amados e amadas, refletir sobre as sementes. O que nós devemos semear? O que nós devemos ajudar a cuidar, a cultivar? O que é que nós estamos semeando neste tempo de isolamento? O que nós temos espalhado por aí? Mas que também saibamos contagiar com tudo aquilo que nós temos de mais lindo, de mais precioso em nós, que nós saibamos contagiar as pessoas à nossa volta, para que nós possamos cada vez mais ser sinais do reino de Deus neste mundo. Deus vai nos ajudar nessa difícil tarefa, transformando todo o nosso medo em coragem, a nossa insegurança em certeza, as nossas dúvidas em fé. Tudo isso é um processo. É Jesus quem nos diz. É como a semente que cresce devagar. É como o fermento que vai, com o tempo, levedando a massa. Vamos nós realizar a nossa tarefa com calma, com paciência, com esperança e a certeza de que é Deus quem faz crescer. Que o amor de Deus nos conduza e que Ele nos abençoe hoje e a cada novo dia das nossas vidas. Amém. Convido para que todos e todas nós tenhamos um momento de oração. Oremos. Querido e amado Deus, nestes tempos em que enfrentamos uma realidade assustadora, rogamos-te pela tua igreja, que tem como tarefa primordial o testemunho público dos ensinamentos de teu Filho Jesus. Não permitas, ó Deus, que nos afastemos de tua presença e de teu cuidado, especialmente neste momento em que enfrentamos a disseminação da Covid-19. Que com paciência
amor e criatividade, possamos ser igreja solidária e amorosa, mesmo não podendo ter encontros presenciais. Pedimos pelos governantes, por todas as autoridades públicas em nossos municípios, estados, no país e no mundo, para que exerçam o seu serviço em favor do bem comum, para que todas as pessoas tenham vida digna. Que nesse tempo de pandemia as decisões sempre tenham como critério a defesa de todas as vidas. Que recursos públicos sejam destinados para programas que garantam que cada pessoa tenha o seu pão de cada dia, ou seja, tudo que um ser humano precisa para ter uma vida com dignidade. Pedimos por todas as pessoas cujas vidas estão fragilizadas por se sentirem cansadas, por enfrentarem conflitos, guerras, batalhas internas, fome, desemprego. Em especial, pedimos pelas famílias que perderam entes queridos e não conseguiram fazer uma despedida com todas as pessoas amigas e familiares. Que a tua mão cuidadora e consoladora esteja com cada pessoa. Deus de amor, tu que estás sempre ao nosso lado e que ouves todas as nossas súplicas, sofrimentos e também a nossa gratidão, pedimos-te que tu acolhas todos os sentimentos presentes em nosso coração. E na certeza de que estamos sob o teu cuidado, nós nos unimos neste momento, na oração que o teu Filho Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amados e amadas, recebam nesse momento a paz e a bênção do nosso querido e bondoso Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e que Ele tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a sua santa paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e sirvam a Ele com amor, com dedicação e com alegria. Desejo a todos e todas um bom domingo e uma abençoada semana sob a paz e o cuidado de Deus. Estrada, conduzimos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar.
inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria. Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua